Sejam todas bem-vindas. Olha que privilégio ter essas mulheres poderosas aqui hoje no podcast GenaCast para falarmos sobre um evento que vai acontecer aqui no Vale, chamado Mulheres que Inspiram. E elas são todas palestrantes desse evento, né? Esse evento maravilhoso que eu acredito muito que Deus vai nos usar abundantemente para que a gente Amém. possa tocar a vida dessas mulheres e poder transformar a vida, que eu acredito que a vida da gente ela é transformada às vezes por uma pequena palavra que a gente está precisando escutar naquele momento. E nós vamos ser canal de bênção nesse evento para todas essas mulheres, Amém. né? E nós temos aqui a Fabiola Ribeiro, que uma mulher incrível que vai falar sobre a sua trajetória de superação de Sim. vida, né? A Luana Trindade, que vai falar e gosta de ser chamada de Lua Meu Trindade, nome é né? artístico. Que vai falar sobre o digital, sobre o brand. Temos a Milena Brandão, essa mulher incrível que vai falar sobre a saúde da mulher. Yes. O que é que a gente precisa na vida para ser cada vez mais saudável, né? E que se cuidar, porque a mulher precisa ter seus cuidados. A Grazi, que vai estar falando sobre como a mulher tem uma boa gestão, como ser mulher e, além de ser mulher, ser uma boa gestora da sua própria vida. E eu que vou estar falando para vocês sobre educação financeira, né? Mas hoje nós vamos pegar um pouquinho de cada uma dessas mulheres aqui e elas vão se apresentar um pouco e vão falar o que é que esse evento pode esperar de você. Vamos começar por Fabiola. Fabiola, fala pra gente assim sobre um pouco da sua história de superação e fala quem é Fabiola. Olá, Gena. Obrigada pelo convite de estar junto com mulheres tão fortes, tão incríveis, que eu admiro tanto, para estar compartilhando, né, superação e história de vida, né? Na realidade, quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando, meu Deus, mas eu vou falar um pouco mais sobre mim nesse momento, né? Para mim é muito tranquilo hoje em dia, né, conversar sobre o que eu passei. Eu não acho que só ter vivenciado, né, o grande desafio de perder um ente querido foi uma grande turbulência emocional na minha vida e que eu precisei realmente ter alguns princípios, algumas ideias que me fortalecem como pessoa. E dentre elas é que minha felicidade ela é inegociável. E mesmo eu tendo tido história desafiadora de perder uma filha, eu realmente fiquei. Minha filha foi uma grande bênção na minha vida. E consegui me reconstruir com muitos percalços, tá? Trabalhando muito, terminei comendo muito, engordando muito, depois tive que me reconstruir dentro de um processo de autocuidado, de autopercepção. Então, vou tentar passar um pouco, né? Eu acho que nem sempre a gente eu acho, na verdade, muitas vezes, né, eu não me apresentei, eu sou médica também, eu escuto muitas histórias de mulheres, e eu antes de ser médica, eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou uma mulher que eu tenho uma sensibilidade muito grande para ouvir a dor do outro, e a minha história pode ajudar alguém que às vezes tenha passado também por uma situação de perder um filho, de ter tido vários abortos, como eu tive também como mulher, né? E às vezes a pessoa está com um pouco sem esperança, está um pouco sem conseguir encontrar um caminho para se reconstruir e talvez ouvindo uma história, não é de exemplo, que eu acho que a gente não necessariamente seja um exemplo, mas a gente pode estar ajudando pessoas a superar uma dor, reconstruir sua vida, tentar se manter firme, com muita fé, porque eu acho que a minha história de superação, ela tem muito a ver com Deus, né? Eu Uma precisei conexão viver direta. direta, direta, e eu acho que são coisas que, não só nesse momento, eu acho que tudo que acontece na nossa vida, né? Eu falo que até a conquista do meu marido foi muito diálogo com Deus. Meu marido não me queria, mas eu queria ele, então eu conversava com Deus. Falava, Deus, é aquele homem que eu quero para minha vida. E Deus me ouviu, né? Então eu acho que é de muita conexão também, de conseguir enxergar o que ele tem para a nossa vida. E eu falo, porque eu sendo médica, eu tinha muito medo da morte, né? E vivenciar isso
como um ser humano, quanto mulher, me fez entender que a morte, ela faz parte da vida O processo. e ela é necessária, principalmente quando a gente está diante de uma situação de sofrimento, quanto minha filha vivenciou os últimos 2 meses de vida dela. Então, para mim, eu consegui entender a presença dele quando Deus chamou ela para ir, porque ela precisava descansar. Então, eu vou tentar compartilhar um pouco a minha história. Acho que vai ser um pouco emocionante, né? Porque não tem como falar de tantos assuntos que eu vivenciei e talvez não me emocionar, mas eu falo isso hoje com o coração muito leve, muito tranquilo, entendo que eu tinha que viver essa história e eu espero, né, que a gente possa ter um dia muito feliz no dia 21, né, junto com tantas mulheres incríveis. Fabiola, uma das coisas que mais a gente escuta é que a maior dor que existe é perder um filho, Sim, né? Também pela a própria condução da vida. A gente sim, nasce, né? Então o filho é mais novo, então não existe muito essa perspectiva da gente morrer, do filho morrer antes da gente, sim, né? E aqui somos todas mulheres e todas somos mães, né? sim. E fala para talvez tem uma mãe agora que vai poder estar escutando a gente, que vai estar escutando esse podcast depois. Qual foi o grande elo? O que foi que você se apegou com tanta força para entender que ela veio para ser sua filha por alguns meses, por alguns dias, né? E para lhe ensinar. E o que foi qual foi o maior ensinamento? Então, eu acho, Gina, que eu acho que tem muito a ver com conexão de Deus e de fé. E aí, eu tive uma experiência muito forte nesse período. Minha filha ficou 2 meses finais dentro de uma UTI e minha mãe é muito católica. Minha mãe é daquela de pegar o texto e rezar muito, né? E eu fui criada nesse formato. E Deus enviou uma pessoa para mim, uma mulher, uma assembleiana, ela era da Igreja Assembleia de Deus. E aquela mulher foi enviada por Deus para me ensinar a conversar com Deus, porque apesar de eu ter sido uma pessoa criada na Igreja Católica, eu não tinha tanta intimidade. E eu acho que a minha intimidade que eu gerei ali no momento de dor, e que aí eu acho que é uma coisa muito forte para todas nós, né? Eu acho que a nossa fé, a gente talvez não precise passar por uma dor tão forte para acreditar nele, né? Então, assim, eu passei por uma dor para ter uma percepção concreta de tudo que ele fez para me amparar no momento da perda da minha filha. Então, foi enviado uma mulher para me apresentar de uma forma concreta a intimidade com Deus. Minha família foi um grande aparo para mim, né? Meu companheiro, meu marido, minhas irmãs, minha família, né? E assim, eu vejo, Gina, que eu tive uma grande sorte, que foi a sorte de Deus me preparar para poder perder minha filha. Eu acho que as mães que perdem os filhos de uma forma súbita, elas têm certamente uma dificuldade um pouco maior para conseguir assimilar esse processo de perda. E mesmo assim, as que vivenciam isso terminam que não tem outra saída a não ser se superar. Então, eu tive um tempo para conseguir enxergar que aquela era a minha história, era a história da minha filha, e que eu precisava cumprir o que Deus me deu como, não vou falar missão, né? Mas eu fui um instrumento de Deus para minha filha chegar, mesmo por pouco tempo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é um conjunto de coisas, né? Eu acho que a gente vai se percebendo. Eu E percebi qual foi o assim, maior ensinamento? Porque em todo desafio que a gente tem na vida, e eu acredito que tudo que Deus faz, Ele faz muito perfeito. sim, E em todo aquele momento você encontrou, na verdade, a forma mais preciosa de entender Deus e de sim, conectar com Deus, né? Mas tem uma coisa que Deus quis te mostrar de uma forma muito clara e que isso com certeza transformou a sua vida, porque você fala com amor, sim, você não fala com dor.
que é essa conexão que faz muito sentido. Porque, assim, eu lembro que quando minha mãe perdeu, o nosso irmão morreu, eu disse, minha mãe, não chore. Você precisa entender que você teve o privilégio de ser mãe dele por 43 anos. E não que ele morreu. Ele voltou para quem era, de fato, o dono dele. Não é a senhora. E eu acho que quando você entende a morte dessa forma, eu acho que ela fica... Eu tenho uma conexão muito forte, assim, com a morte. E eu vejo que isso, para você, hoje, é de uma forma também muito leve, a Sim, morte. sim. Porque eu acho que você conectou de uma forma muito grandiosa com o Criador. Eu vejo assim, sabe, Gina? Como eu também sou profissional de saúde, eu várias vezes eu fui questionada, né, assim, porque as pessoas acham que nós somos imunes a acontecer algo. Mas, doutora, com você já teve 5 abortos, você já perdeu uma filha. Eu disse, sim, eu sou melhor do que quem, né, para estar imune a vivenciar uma história dessa, né? Então, eu entendo, assim, Gina, que não é fácil passar por Sim, um momento como esse, mas assim, eu vi e depois eu fui tendo tanto a percepção da mão de Deus, talvez na hora que eu estava vivenciando eu não percebia, né? Mas eu depois eu fui percebendo tanto isso, assim, as pessoas que colocou, minha família, minha prima, que assim, eu passei 2 meses, né? Minha mãe, eu tinha 1 ano de casada, né? Minha mãe e minha filha. Durante o dia, eu fico com Luísa no hospital. Vá ficar um pouco com seu marido. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui. Então, eu estou falando sobre apoio, estou falando sobre acolhimento, eu estou falando sobre eu ter passado 2 meses na casa de uma prima que eu não precisei me preocupar em lavar uma roupa, porque todo mundo se preocupou, né? E eu acho que é um conjunto de fatores que vai nos preparando para vivenciar isso. E uma coisa que eu tinha muita sorte dentro de mim, minha filha, ela faleceu ali, né, com 7 meses de vida. Mas eu já sabia que minha filha tinha algum problema de saúde desde a vida intrauterina. E isso me causou algumas frustrações, porque eu via todo mundo indo para o pré-natal para ver o sexo do bebê. Eu ia para ver problema, eu ia para ver situações que eram um pouco delicadas. Mas eu tinha um amor por minha filha muito puro, mas era um amor medroso. Eu, desde a vida fetal dela, eu tinha medo dela morrer. Então, é meio que depois que ela nasceu, nós vivenciamos uma série de situações, né? Porque antes dela ir para Recife de UTI aérea, a gente já tinha passado por outras coisas também. Então, nesse caminho todo, né? Eu fui tendo a percepção que talvez a vida da minha filha fosse ser curta aqui comigo, né? Mas eu não conseguia questionar Deus. Então, eu acho que a grande coisa para mim, e eu, de verdade, minha filha partiu. E eu nunca perguntei para Deus por que eu. Porque eu entendi sim. que essa era a minha história. Então, não foi uma coisa assim, ah, Fabíola. Não, tinha que ser eu. Não tinha que ser Biana, que é minha irmã mais velha, não tinha que ser Flavinha, tinha que ser eu que ia vivenciar isso. E ia conseguir atravessar isso com... Mas não vou falar nem leveza, né? Mas assim, conseguindo me reconstruir. Quando a Mas gente. eu acho que você hoje é mais leve. Eu lhe conheci antes, É verdade, Gena, a gente já se conhece há alguns anos, né? anos. Eu acho que é isso, eu acho Até a que forma de falar, o contexto como um todo, que eu lhe conheci lá atrás, eu acho que você não era nem casada é ainda, verdade, né? Gena. E eu acho que você hoje é uma pessoa bem diferente, é uma pessoa mais leve, uma pessoa mais entusiasmada, é uma pessoa mais feliz. Eu acho que é aquela coisa. É, minha felicidade é inegociável, de verdade. Então, isso hoje em dia, hoje eu vivencio o que eu pedi muito a Deus. Eu sou casada com um homem que eu amo, eu tenho um trabalho que eu amo, que eu faço, eu tenho minhas filhas, né? Então, hoje, o que eu vivencio é o que eu já pedi muito em oração para Deus e eu consigo perceber isso todos os dias. E essa minha percepção, ela faz com que
eu reclame menos da vida, eu encontre alegria para vivenciar minhas adversidades, porque eu tenho problema na minha casa, eu tenho problema na minha família, no meu trabalho, todo mundo E tem, quem né? não tem? Mas a forma que a gente encontra de enfrentá-los, eu acho que faz muita diferença. E eu acho que ter vivido isso para mim foi um grande marco para me fortalecer na essência, porque eu acho que eu não me construí a partir disso, eu me construí a partir do que eu vivi na minha infância, a criação dos meus pais, que me deu esse amparo para viver isso, né? E hoje eu tento de uma forma muito clara, assim, não criar problema por pouca coisa, sabe? Quando eu vejo, às vezes, a galera fazendo confusão por uma coisinha aqui, eu falo, pô, velho, por que a pessoa tá criando confusão por causa disso? Eu tenho o seguinte, não existe um norte e o sul. Pronto, o problema está lá no norte. Eu quero estar no sul. Não é porque eu quero fugir de problema, é porque para mim aquilo não vai ser um problema. Aquilo vai ser algo que eu vou enfrentar sem problematizar a minha vida. É mais ou menos isso, né? Então eu acho que o que faz a gente aprender quando a gente vivencia situações extremamente limitantes do ponto de vista emocional é a gente conseguir também enxergar o tanto de coisa boa que a gente tem na vida, reclamar pouco, sabe? E agradecer muito. É a regrinha É, 90-10, né? é, 90% é a regra 90-10, é uma regra muito simples, na verdade, que a gente deve tê-la na nossa vida. 10% é o problema, 90% é o que eu vou fazer para resolver o problema, eu né? não conhecia não, mas eu E acho que eu tô aí, nela. então, Fabiola, eu acho que a sua história vai inspirar muita gente, tá? Sim, Porque tem muitas mães que elas se desequilibram, muitas mulheres se desequilibram por um acontecimento, né? Por algo que acontece. E eu fui criada, minha mãe falando o tempo todo, que não cai uma folha que não seja permitido por Deus. Então, tudo que acontece no nosso é porque era para acontecer e vai vir algo melhor, sim. né? Então, eu acho que o caminho é esse e a gente vai continuar aqui o bate-papo e vocês também podem fazer perguntas, viu, mulheres, para as outras mulheres. É um bate-papo mesmo, tá? E aí a gente tem mais outras convidadas aqui, depois a gente volta a fazer mais perguntas para Fabiola, ou se as meninas também quiserem fazer alguma pergunta. E eu queria falar agora vamos aproveitar o bate e volta, né? Vamos falar um pouquinho agora com Grazi sobre gestão, e Grazi também cuida muito de crianças, de ventre, dessa coisa, é psicanalista hoje também, né? E vai falar sobre gestão da mulher. E eu queria que você, dentro dessa composição que Fabiola, eu acho que deu para dar uma encaixada aí, para você falar um pouquinho sobre como a mulher pode gerir melhor a sua vida. Bom, vou começar me apresentando, né? Eu sou Graziela Franklin, mas todo mundo me conhece como Grazi. Eu sou enfermeira, tenho pós-graduação em gestão, mas também tenho pós-graduação em psicoterapia e hoje estou como diretora do SAMU. Então, assim, eu tenho eu quero até compartilhar isso, que é uma coisa engraçada, que eu cheguei em um momento e fiquei pensando, eu estou fazendo tudo ao mesmo tempo e acho que não estou fazendo nada bem. Até que eu entendi que eu tinha uma habilidade de fazer tudo que eu faço muito bem. Então aí eu comecei a entender que eu sou uma pessoa multitasking. Então eu tenho várias habilidades e consigo fazê-las bem. E isso fez total diferença na minha vida, porque eu estava vivendo me auto-sabotando como se eu não tivesse a capacidade de fazer o que eu faço. E pelo contrário, as coisas que eu escolhi fazer, eu tenho feito todas elas bem, dentro do que eu espero para mim mesma, e não para o que as outras pessoas pensam, né? Então, dito isto, eu acho que casa bem o que doutora Fabiola, Bibila fala. Olha, entregou os bastidores Bibila, agora, viu? doutora Fabiola, né, falou, porque eu penso na minha maternidade que foi bem o oposto do que você compartilhou, né? Eu já era gestora, eu trabalho com gestão já há 13 anos, gestão de serviços de saúde, mas na verdade o meu grande liderado é o meu filho. Né? Foi com o meu filho que eu aprendi a ser uma gestora de verdade. Eu sempre digo isso, porque ele é a pessoa que mais me demanda, ele não tem paciência, eu preciso ouvir o que ele me fala, né? Filtrar as demandas dele,
ele me ensinou a não ser uma líder só autocrática ou só democrática ou ser uma líder liberal, senão minha maternidade não daria certo. Né? E Luca, que hoje tem 7 anos, eu já estou vivendo uma fase maravilhosa, né, de mãe. Mas assim, ele me ensinou a ser uma líder situacional, né? Então eu consigo liderar a partir de contextos. Determinados contextos vão exigir de mim, tanto como mãe como gestora, que eu seja autocrática. Determinados ambientes e pessoas e maturidade das pessoas envolvidas vai exigir de mim ou vai me permitir que seja liberal ou democrática. Né? Então, assim, depois que eu fui mãe, como diz Gena, muitas fichas caíram pra mim. A maternidade foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mas eu engravidei de um relacionamento extremamente casual. Engravidei de uma... é engraçado isso porque meu médico me dizia assim, mas só precisa de uma vez mesmo pra engravidar. Mas só foi uma vez. Aí mas só precisa de uma vez mesmo pra engravidar. Então, foi assim, uma coisa bem inesperada. Eu tinha passado no mestrado do Einstein, ia pra São Paulo pra cursar esse mestrado. Tinha acabado de fazer uma Aí lipo. ligou pra mim e disse, eu acho que eu não vou dizer que você vai, nem que você venda calcinha, mas você vai. Foi, exatamente. Eu fui vender calcinha, viu? Pra poder dar tudo certo. Então, assim, foi uma gravidez que eu realmente não esperava, mas eu lembro do dia quando eu descobri que eu tava grávida, né? Que eu compartilhei com o pai de Luca. E aí eu precisei tomar uma decisão do que fazer, porque a gente realmente pega em um contexto assim, eu tava com minha vida profissional crescendo de uma maneira muito rápida, e eu achava que a maternidade ia me atrapalhar nesse contexto, né? Como é que eu ia dar conta de gerir uma empresa que era onde eu estava, que tinha 300 funcionários, eu estava pensando em começar a fazer os meus cursos de gestão, e agora uma gravidez não planejada. E foi muito pelo contrário, porque foi o meu filho que me ensinou o que é prioridade, né? Como eu decidi, e que nunca vai ter tempo para tudo. Né? Nunca vai ter tempo para tudo. Então, eu vou ter que saber o que são minhas prioridades e o resto vai ser organizar a culpa, né? E deixar ela ali, enfim, você vai ficar para a próxima. Foi assim que eu aprendi o que é ser importante, o que é ser urgente, o que é ser urgente, o que é ser importante. E antes eu não tinha muito essa noção. Talvez por eu ter começado na gestão muito cedo, eu não tive muito essa prática do aprender. E aí, com meu filho, eu fui para a parte real, né? Para a parte que dói, né? E aí eu comparo sempre minha maternidade com a gestão por isso, sabe, meninas? Porque para mim faz todo sentido essa comparação. Eu chego em casa, tem 10 demandas, né? Tem um monte de coisa para fazer. E eu achei que eu já tinha vencido aquele dia, mas na verdade eu não venci, porque vai ter a apresentação da caixa de sapato com a sala de aula para levar botão amanhã, um requeijão, recorte de revista, né? Então, assim, se a gente não aprende a administrar isso junto com o nosso tempo e fazer essa gestão e guardar as revistas lá que a gente acha nos consultórios, posso levar essa revista? Pode, eu levo do consultório uma revista velha e guardo em casa, porque em algum momento eu vou precisar dela. Então, eu aprendi a fazer gestão também na maternidade, né? Então, é algo assim, as pessoas que me conhecem de antes, depois Gena me conhece de muito antes, né, e depois, eu já tenho essa visão sobre mim. Eu melhorei muito depois que eu me tornei mãe. Eu me tornei mais proativa, mais complacente com as coisas das outras pessoas. Me tornei mais misericordiosa com muitas outras coisas. E uma coisa, assim, de muitas situações que eu já vivi, porque eu fui mãe solo, né? Depois eu acabei casando com o pai do meu filho, né? E depois eu me separei recentemente. Então, assim, várias coisas que vêm, que voltam, né? Dentro da nossa vida. E a gente continua trabalhando, o mundo não para a gente reconstruir coração, o mundo não para a gente viver a nossa maternidade na plenitude. Não é assim que funciona. A gente literalmente troca o pneu do carro com o carro andando. Então, tudo vai acontecendo e a gente vai reorganizando a nossa vida, o nosso coração, as nossas coisas, dentro desse contexto de trabalho. Então, isso eu acho que é a maior lição, assim, que eu tenho aprendido é isso. E só acho que parafraseando, na verdade, o que Bibila falou, uma coisa que é bem importante, que é quando acontecem coisas muito ruins comigo, que já aconteceram momentos muito ruins comigo, como acontece com todo mundo, eu penso assim, quem sou eu para não passar por isso? E eu sou melhor do que as outras pessoas? E o que é que eu tenho de especial para que isso não aconteça comigo? Isso está acontecendo comigo porque eu preciso passar por isso. E aí eu vou aprender com isso, ou então eu vou apanhar com isso de novo mais lá na frente. Eu só tenho a opção de decidir em que momento eu vou resolver esse problema. Ou agora, ou depois. Sabendo que o problema não se resolve sozinho e que quando eu decidir resolvê-lo depois, ele vai estar bem maior, né? Como um iceberg, assim, digamos.
Que eu só tô vendo ali a pontinha, né? E aí, quando eu olhar, tem um problema ali para baixo. Então, acho que hoje eu consigo ver as coisas com muito mais leveza e, por incrível que pareça, mais coisas desafiadoras têm aparecido na minha vida e à medida que elas aparecem, eu estou aí, sempre tentando dias melhores, de dias um pouco melhores, mas com essa visão, acho que a gente consegue ter, né, de saber que essas coisas acontecem com a gente para o nosso engrandecimento. Sim. Eu sempre penso assim, eu nunca acho que eu fui castigada. E eu nunca fui castigada, na verdade, porque ou Deus é bom ou Deus é ruim. E para mim Deus é bom. Então eu não trabalho com castigo. São consequências de escolhas que eu fiz e agora eu preciso administrá-las. Adulta que sou, né? Adulta que sou, né? É isso, eu acho. É bem por aí, né? Gerir e é bem interessante, gente, a gente ver a fala de cada uma mulher e o quanto a gente pega um pouco de cada uma para que a gente possa entender como nós somos muito fortes, né? E como eu falando com uma pessoa ontem e eu falando para ela, o quanto a gente precisa contribuir aquilo que a gente faz, né? Passar para as pessoas, que quanto mais eu consigo passar uma fala dessa, a fala de Fabíola, a fala de cada uma da gente que está aqui, o quanto a gente pode contribuir com as pessoas, que às vezes vai escutar. Deixa eu só fazer uma observação para não esquecer do nosso último encontro. Tá certo. E assim, quantas vezes a gente tá assim em algum lugar, a gente escuta alguma coisa ou tá falando com alguém e faz uma diferença imensa na nossa vida. Verdade. Né? E eu digo que nós somos salvadores de vidas. Sim. E a gente tem que estar o tempo inteiro podendo falar e falar cada vez mais sobre o que a gente faz e como a gente pode contribuir com as pessoas. Pode falar. A última vez que eu encontrei com Bibila foi no seu evento e eu cheguei atrasada. A última vez que eu encontrei com Fabíola foi no seu evento e eu cheguei atrasada. E aí, sentei lá atrás, sentei do lado dela e aí conversei rapidamente. Tô me sentindo assim, assado, engordei 12 quilos do nada. E ela, cadê teus exames? Vamos? Aí eu disse, eu tô com os exames aqui no celular, mas nem mostrei, Bibila. Deixa eu dar uma olhadinha. Resumo da história. Houve uma suspeição, né, digamos assim, de um tumor de tireoide, não foi, Bibila? De hipófise, né? Veja. E eu estava produzindo leite no meu peito e eu nem tinha percebido, porque eu não tinha parado para observar isso. Então, resumo, não era, graças a Deus, mas... Lá em São Paulo foi o quê? Lá em São Paulo foi ressonância que eu fiz. Era justamente isso. E aí que eu disse, eu tô resolvendo um probleminha em São Paulo. E aí, o que é que eu quero dizer com isso? Eu fui pro evento pra ver uma coisa e, na verdade, no evento eu encontrei com Fabíola e ela me levou em um caminho totalmente diferente de algo que eu precisava resolver e que talvez se eu não tivesse ido pro evento... Ela também me levou para um caminho que eu vou falar. E você falou nesse evento lá. Ela levando a gente. Não foi, Fabíola? Foi e verdade. aí eu saí de lá assim, você vai tomar isso, tomar aquilo, vai fazer exame, pegue a requisição do exame segunda-feira e eu fiquei, meu Deus, eu cheguei atrasado no evento. Sentei na última fila, do lado de quem me direcionou para eu fazer o que eu precisava fazer. Talvez eu tivesse passado mais 6 meses, 8 meses, sei lá quanto tempo, e não tivesse dado essa atenção, né? Para algo tão gritante. Enfim, era isso. Eu precisava ter ido para o evento. É isso aí, gente. O papo tá muito legal. E agora a gente vai falar com uma mulher que adora falar de mulher, né? Eu acho que entre nós aqui, eu acho que até a que mais fala, né? Que é a Milena. A Milena tem uma conexão muito grande com sexualidade, é médica, e ela vai falar aqui para a gente um pouquinho o que é que ela vai falar nesse evento. Se apresenta aí, Milena, e fala o que é que você vai levar lá para essa mulherada. Então, eu sou Milena, eu sou, antes de tudo, uma mulher muito entusiasmada com a vida, que estou em constante autoconhecimento, em um crescimento pessoal progressivo. E quando eu penso que eu estou no meu auge, eu me reavalio e percebo que eu não estou no meu auge. Que muito mais está por vir. Sou mãe, sou esposa, sou filha e sou baiana, né? Que eu tenho muita gratidão por ser baiana. Enfim, e sou médica ginecologista. Eu acho que eu sou ginecologista antes de eu ser médica, porque eu tive e tenho em minha casa um exemplo de um homem que é o meu pai, médico obstetra,
e que foi sempre aquela pessoa muito de se doar para as mulheres. Eu já tive a oportunidade de, quando criança, ir a uma maternidade com ele, visitar as puérperas no seu período pós-parto, e eu admirava aquilo. É um tempo que o médico andava de branco, vestia branco, e só de vestir branco já passava uma impressão de ser alguém diferente, alguém dotado de um conhecimento a mais, e eu via nas pessoas um respeito por ele, como eu vejo até hoje. Então, eu digo, nunca passou pela minha cabeça ser algo diferente. E quando eu me deparei com a ginecologia e obstetrícia, foi uma paixão, de fato, à primeira vista, já lá na faculdade. E desde muito cedo eu comecei a frequentar os congressos e a estar no meio desse métier das sociedades de ginecologia e obstetrícia. Então, a ginecologia me escolheu e eu segui. E hoje eu cuido de mulheres, eu sou também sexóloga, eu atuo com cirurgias íntimas e digo que estou em constante crescimento, porque eu passei a dar muita atenção ao que eu de fato gosto e sempre gostei. Os meus atendimentos sempre foram atendimentos com mais calma, com menos pressa. E a gente, médico, né, Fabiola, a gente entra num contexto, às vezes, de uma rotina que a gente se deixa levar por um volume de atendimentos e, de repente, a gente está fazendo uma assistência que não é aquela que a gente gosta mais, não é aquela que a gente quer, de fato. E aquilo foi me causando um incômodo. E eu buscava, nos meus turnos de atendimento, selecionar, olha que cruel, selecionar, às vezes, 2 pacientes ou 3 que necessitavam mais de um olhar mais profundo dentro da vida dela. E eu comecei a perceber que eu queria ofertar isso para todas. Só que nós não temos como ofertar para todas quando, em uma tarde, por exemplo, nós atendemos 10 pessoas. E eu fui buscando cada vez mais caminhos para dar uma atenção mais individualizada e olhar para as necessidades de cada uma. E as demandas sexuais, elas eram e sempre foram muito grandes. Quando eu decidi estudar sexualidade, uma colega daqui virou para mim e fez: Milena, você está estudando sexualidade? Eu disse: Você vai ser terapeuta sexual? Eu disse: vou. E ela disse: você gosta mesmo disso? É verdade, você gosta mesmo disso? Eu disse: eu adoro. Eu adoro, sempre gostei de conversar sobre a intimidade das mulheres e reconhecer as dores que elas trazem no exercer esse feminino, que muitas vezes é incompreendido e ignorado pelo seu parceiro, e muitas vezes por ignorância mesmo. Quando eu digo ignorância, não é brutalidade, que algumas também vivenciam esse lado, mas os homens também não conhecem sobre as mulheres, não sabem como lidar sexualmente com elas. E eles também precisam ser educados. Eu defendo demais essa bandeira de que o homem, ele não é um homem. Existe, claro, o machismo, mas se você for avaliar, a grande maioria, eles não sabem como fazer. E eles precisam também ser educados para lidar com esse corpo, com essa delicadeza de sentidos, com o ensinar e aprender sobre suspirar, sobre soprar, sobre sentir, sobre ter calma lá na hora da intimidade. Então, esse é um dos aspectos. Mas, Gena, é porque é um universo de coisas. Eu digo que, de um modo geral, a mulher de hoje é uma mulher diferente. Sim. É uma mulher muito diferente da mulher de 20, de 30 anos atrás, da mulher que são as nossas mães, nossas avós. Cada geração, a mulher vem buscando um espaço maior, não somente no mercado de trabalho, que ela abraçou, mas principalmente nas suas demandas internas. A mulher, ela vem buscando conhecer mais sobre gestão, sobre como gerir a sua vida, se conhecendo sexualmente e, principalmente, buscando viver uma realidade de saúde de fato, de buscar mais autocuidado, buscar um estilo de vida que seja satisfatório para ela, dormir bem, se conhecer com relação também às suas emoções. E, principalmente, que é uma área que eu atuo, que é repor o que precisa, né?
buscar envelhecer sem, de fato, envelhecer, né? Buscar cuidar de si e ter mais longevidade. O que é longevidade? É envelhecer com qualidade de vida. É envelhecer com disposição. Sem calor. Sem calor. Transando bem, né? Transando bem, né? Continuar tendo desejo sexual. Então, eu acho que é por aí. E na minha abordagem lá no nosso Mulheres que Inspiram, eu vou trazer um pouquinho também de gestão, sabe, Grazi? Porque eu acho que a mulher, ela, cada vez mais, ela precisa se libertar da onipotência. As mulheres, de um modo geral, nós, e eu digo nós, porque todas nós que estamos aqui achamos que nós fazemos melhor do que o outro, alguma coisa. E eu vou trazer para o universo celular, que é a nossa casa, né? Quantas coisas dentro da nossa casa a gente quer fazer, porque a gente acha que a gente faz melhor. E aí eu vou trazer um exemplo, porque essa semana eu estava assistindo a história de Bibila, e aí Bibila ela saiu de um treino, ela ia atender, e ela disse, surgiu aqui uma demanda, eu vou ter que passar no verdureiro. Aí eu fiz, Bibila, toma esse número. Terceiriza o verdureiro. Sabe por quê? Olha, eu juro, eu não conheci alguém mais centralizadora do que eu nessas questões domésticas. Até a roupa para lavar na máquina de lavar roupa, eu é que tinha que colocar, porque eu achava que eu fazia isso melhor do que a minha funcionária. Porque eu ia selecionar as roupas brancas, as calças jeans, tudo que era jeans, tudo que era roupa molinha, academia, não sei o que, não sei o que. Então, até um dia que eu dei um estalo e eu fiz, gente, o que é isso? Para tudo. E eu me vi, às vezes, tarde da noite, estendendo roupa. Porque eu achava que eu também estendia melhor. Que estendo bem mesmo, porque eu aprendi numa condição doméstica da minha família das mulheres a estender, passar roupa, eu sei fazer tudo isso e eu faço de fato melhor do que quem faz hoje na minha casa. Mas calma, respira, manda fazer e tá tudo bem. Então, sabe, Bibila, a minha felicidade, a minha paz, isso foi um aprendizado para mim. Porque eu aprendi que quando a gente centraliza muito, a gente não consegue viver o que de fato importa. E nesse processo de autoconhecimento que eu falei no início, que eu venho buscando e venho neste caminhar, envolve também essas coisas simples. E eu estou citando isso aqui e eu sei que em algum momento eu vou ter insights de coisas que eu ainda faço e eu ainda não percebi. E eu acho que esse é o grande X, um dos grandes X da mulher de hoje. É ela buscar se conhecer desde essas pequenas coisas. Porque nós queremos fazer muitas coisas, nós queremos dominar o mundo, abraçar o mundo com as pernas, com os braços, até com as orelhas, se der, né? E a gente precisa terceirizar. Então, ter uma equipe, ter pessoas em que a gente confie e, enfim, eu acho que na minha palestra lá, no dia 21 de março, eu vou trazer isso também, um pouquinho de quem eu sou, um pouquinho desse processo de desenvolvimento pessoal, um pouquinho desse olhar médico da saúde feminina. E você falou uma coisa aí, Milena, bem interessante, que é a importância do olhar para si, né? E o quanto você era centralizadora e quanto você chegou um momento que você disse, pô, para onde eu quero ir com essa centralização eu não vou. Exato. Que é esses starts que a gente tem que realmente ter. Eu já não tenho o seu problema, que eu gosto que todo mundo faça tudo para mim. Somos duas. O que eu puder delegar. Eu sou mega delegadora. Mas hoje eu tô assim também, viu? Mas existe muitas pessoas que têm esse... Eu gosto muito de jogar as pessoas, né? E Grazi já me conhece há algum tempo, foi minha aluna de várias coisas. Então, assim... Eu gosto de, na verdade, tirar das pessoas o que elas têm de melhor. E às vezes elas nem conseguem ver o grande potencial. Eu sempre gosto, que eu até falei para elas, lá no evento tu tem que falar que tu é a mulher dos R$100, né? É uma história bem grande que ela falou para mim assim, Gena mandou uma foto para mim do extrato da conta dela. Eu disse, Grazi, o que é isso? Esses R$100? Gena, você não tem ideia como eu tô feliz. Eu digo, e o que foi?
Ela, Gena, eu não tô devendo cartão de crédito, eu não tô devendo cheque especial e eu tenho R$ 100 na conta. Tem muitos anos na minha vida que isso não acontece, que ela tinha me procurado para trabalhar com ela, depois... Não, foi quando você teve Luca. Me procurou. Gênia, eu preciso aprender a ter educação financeira, porque agora eu tenho um filho para criar. Na verdade, foi esse o motivo. Foi esse o motivo. E assim, gente, eu sempre conto a história dela e não falo que é ela, Pode falar. né? Aí eu digo, gente, R$ 100. E o povo olha tudo para mim assim, R$ 100? Como assim R$ 100? Eu digo, sim, gente, mas é R$ 100 sem ter parcela de cartão de crédito, sem ter cheque especial e ainda ter R$ 100, porque ela vivia na corrida dos ratos. Isso. Então, a liberdade é extremamente importante quando eu consigo ter essa concepção, que não é apenas R$ 100, foi o início da liberdade. Hoje, Grazi é uma sócia minha. Então, Mas eu morava na orla e tinha carro importado, sem poder. Aí, entende? Né? É o status, só não Era. tem extrato. Exatamente. Tinha extrato, muitos de débito dela. Fatura. E isso que Milena está falando é extremamente importante, que quando a gente descentraliza determinadas coisas, a gente começa o que você faz muito bem hoje, que é comunicar para as pessoas e contribuir de uma forma muito eficiente para as mulheres, impactar vidas, que eu acho que a gente tem tanto como contribuir para a vida do outro, que a gente não pode poupar isso. Eu falo muito, assim, eu sou muito apaixonada, eu recebo às vezes coisas de pessoas que me mandam um direct. A senhora não me conhece, eu nunca fui para um treinamento seu, mas só em escutar seus vídeos minha vida mudou. Né? Então, isso o Crédito Card não paga. E a gente tem que estar. Eu trabalho com dinheiro, né? Essa questão de Grazi, eu gosto sempre de falar sobre R$ 100, que foi, na verdade, o pontapé que mudou a vida dela. Não é sobre R$ 100, é Sim. sobre a liberdade. Sim. Né? É sobre o início. Uhum. Porque ninguém chega a 1 milhão sem guardar o primeiro tostão. Isso é Os primeiros 100. os primeiros 100. Não tem como, né? E eu sou muito encantada com tudo isso, né? Com a história de cada um de vocês. Vocês não vão estar nas Mulheres que Inspiram à toa, tá? E é uma honra. Tá? É uma É porque são histórias e vocês vão entender quando o quebra-cabeça fechar lá dentro do evento, que é exatamente para que a gente possa impactar muitas vidas através de cada um pedacinho de cada uma das histórias que vão estar lá. Tá? E vamos nessa, né, Milena? Vamos lá, nessa. Fabiola, Lua, que eu só chamo ela de Luana Trindade. Lua, né, e Grazi, que eu acredito que todas nós vamos contribuir bastante, né? E vocês podem fazer perguntas uma para as outras, não precisa ficarem aqui não, tá? Tá? Você quer fazer uma Não, eu tô tá, respeitando, você que agora a Luana vai falar. tá. Gente, Eu Até acho porque que você a já gente- sabe dessa história. Gente, agora eu deixei Luana exatamente falar um pouquinho, depois eu quero saber quem é que vai me fazer perguntas, tá? Sim. Luana, ela faz a parte digital que todas nós precisamos, faz isso muito bem, né? E eu quero que ela fale muito desse mundo do digital, né? O quanto você pode contribuir, né, com as pessoas lá no evento, contribuir conosco que estamos aqui para escutar você. E fala um pouquinho sobre Lua Trindade. E por que Lua Trindade? Ah, né? vou falar. Primeiro, agradecer, né, estar aqui. É uma honra, porque eu sei que aqui é um grupo seleto de mulheres. Né? Eu sei o seu trabalho aqui, Gena, o quanto você tem impactado o Vale, o quanto a educação financeira é importante e você tem um respeito, você tem um reconhecimento do Vale do São Francisco, não só do Vale. Então, eu acompanho a sua trajetória, então eu sei que é uma honra mesmo, que eu diria assim, que a gente está numa peneira, né? Porque tem muitas mulheres extraordinárias aqui no Vale e estar aqui nessa mesa diz muita coisa. Então, primeiro eu quero agradecer. Amei conhecer um pouquinho mais das histórias. Acho bacana a gente contextualizar as conexões, né? E eu vou me apresentar e depois vou falar das conexões, das histórias que uma vai levando a outra. Eu sou Luana Trindade, mas meu nome artístico é Lua Trindade. Eu brinco, né? Porque, na realidade, foi um reposicionamento de marca. Eu estava fazendo uma mentoria com o Marcel Orandi e ele brincava comigo, porque na época que ele começou a me mentorar, eu fiz uma mentoria para startups
e era um projeto da NASA, em Salvador. Aí ele fazia assim, Lua, a mentora da NASA. E aí ele fez, na primeira sessão, assim, eu não tinha nem comprado a mentoria, era uma sessão -1 que eles falam, que é para aquecer, para levar a sua dor. E aí ele falou assim, porque Luana é sério, você tem cara de, você já tem jeito de Lua. E Lua é mais fácil de falar, Lua é mais fácil das pessoas lembrarem. E aí eu sou rápida. Eu nem tinha contratado a mentoria no outro dia, o Lua Trindade. Fui comprar domínio, o registro Lua Trindade, mudei o Instagram, mudei logo, tudo. Tive que mudar muita coisa, mas eu acreditei no Lua. E de fato, e desde pequena que eu assino com a Lua. É uma luazinha e Ioná. E aí, por isso, Lua Trindade, falar um pouquinho de mim. Antes de tudo, eu sou uma filha muito amada de Deus, muito mimada por ele, porque papai é extraordinário, né? É top. E eu sou mãe, sou esposa, sou filha, sou muito entusiasmada. A minha alegria é incorrigível, graças a Deus. Dizem que eu tenho positividade tóxica, e quem disse, problema de quem disse, porque é daqui para melhor. Positividade tóxica. Já tinha ouvido? Porque eu vivo sorrindo. Tipo, eu aprendi isso com meu pai, né? Meu pai acordava todos os dias sorrindo. E mesmo quando ele não estava bem, ele não reclamava de nada. Reclamar, eu ainda reclamo um pouco, mas estou no processo de evolução. Eu sou de Petrolina, com muito orgulho, mas eu sempre falo que eu sou peba, porque eu sou metade pernambucana, metade baiana. Eu nasci num lugar que tem um rio que separa, só o rio que separa a gente. Então, e eu também dei ousadia para um baiano, me casei com ele, sou de Petrolina, mas morei muitos anos fora, muitos mesmo, né? Então, desde os 16 anos eu fui morar fora. Primeiro morei em Salvador, depois morei em Aracaju, depois morei em Campina Grande, depois morei em São Paulo, depois morei em João Pessoa e vim para cá. E depois fui para Salvador de novo, para hoje estar aqui. Por que eu estou falando dessa jornada? Porque, para mim, apesar de ser daqui do Vale, é como se eu estivesse começando minha vida no Vale agora. Apesar de muita gente me conhecer pelos meus projetos, pela minha atuação, mas eu tinha uma dificuldade muito grande de me conectar. Porque eu vinha, aí eu passava um final de semana, aí eu tocava um projeto, aí daqui a pouco eu estava em Salvador de novo. E meus pequenos, né, Arthur e Heitor, eles estão crescendo, mas um tem 6 anos. E o outro tem 9, então eles são extremamente dependentes ainda. E quando o Grazi falou aí dessa gestão, eu acredito que todas as mulheres que são mães, elas são gestoras por natureza. Elas podem até não se dar conta disso, mas nós somos gestoras. E quando a gente tem conhecimento é mais desafiador ainda, porque quando a gente está na ignorância, você vai tocando o barco. E quando você sabe o que você não pode falar, que aquilo vai gerar uma crença, que aquilo vai gerar um desequilíbrio e que você tem essa responsabilidade, aí é que a gente tem que ser gestora. Eu não sei os nomes técnicos que Grazi falou ali da autocrática, democrática, mas eu sei que na hora que a gente tem que gerir, tem baixa gestora, né, Luana? Eu adorei. E aí, eu tenho 46 anos, que eu acho que é a mesma idade. Somos da mesma idade. Tenho 46 anos. Então, assim, hoje eu me formei em publicidade e propaganda e me especializei em marketing digital. Só que quando eu me formei, minha área era péssima. Minha área não tinha trabalho para mim, porque não tinha internet. Então, eu tinha que trabalhar numa agência e eu só iria ganhar salário mínimo ou ter a minha própria agência. Que eu não vislumbrava isso, porque quando não existia internet, era um jogo muito de cartas marcadas. Todo mundo estudava para fazer concurso. Ou você já nascia rico e tinha uma vida melhor, ou você se contentava em ganhar um salário mínimo. Ou aí o que foi que eu fiz? Eu disse, não, eu vou ensinar. E aí eu fui para ser professora universitária. E contextualizando também com o que Grazi falou, ela disse algo muito importante que eu também só aprendi nas mentorias.
E até hoje as pessoas me cobram, Lua, você precisa se definir, você precisa fazer uma coisa só. Aí não dá para fazer uma coisa só. E a minha outra mentora, Helena Lima, ela falou assim, Lua, você é multipotencial e você é incrível. Você faz projetos grandiosos. Você precisa melhorar a gestão desses projetos, mas você não precisa abrir mão de nada. E tem tantos empresários que têm tantas empresas de nichos diferentes. Por que que... Então, assim, é muito legal essa sacada. Porque hoje nós somos multipotenciais por natureza. Vamos dar o exemplo aqui de Milena. Milena, ela é médica, ela é ginecologista, mas ela também é sexóloga, mas ela também é influenciadora digital. E se ela quiser abrir um sex shop, ela vai ser empresária do sex shop, ou se ela quiser abrir qualquer outro negócio. Então, hoje, a gente tem uma vocação. Pois é. E a Malu Perini, ela abriu um sex shop maravilhoso, Sim, que é a Vibrio. A Vibrio, e são equipamentos eróticos. Eu sou embaixadora da Vibrio. Ai, tá vendo aí? Então, hoje a gente tem uma vocação para ser multipotencial e a gente tem que acolher isso, porque quando alguém diz você tem que escolher, você está podando seu sonho. Eu sou uma sonhadora. Só que hoje eu entendo que para eu realizar meus sonhos tem que ter toda uma jornada, porque sonho por sonho pode ser irresponsável. Pode ser alucinação Alucinação. também. Em nome de um sonho, você pega e destrói seu patrimônio, investe sem saber, sem ter retorno, sem calcular lucro, sem entender se é algo sustentável. Eu estava vendo hoje um podcast falando justamente dessa questão do sonho. O sonho é muito perigoso, a gente tem que sonhar. Mas para você executar o sonho, você tem que fazer planejamento e tem que analisar uma série de fatores. Então, assim, hoje eu atuo em várias áreas, eu sou empresária, mas o que arde meu coração mesmo é a educação, é educar negócios. Eu também tenho uma paixão pelo Vale do São Francisco e acho que quem me conhece percebe isso. Eu estava até fazendo stories ontem, né? Que foi Empreendedoras do Vale, Casa das Arretadas, agora o Vale Summit, e não só isso, quando eu olho minha trajetória, por exemplo, eu estava em São Paulo, e teve uma época na faculdade que eu precisei fazer trufa para vender, porque eu fui para lá, tive um estágio, né, e quando ficou o espaço entre um estágio e eu arrumar outro, né, porque emprego, eu não gosto de CLT, mas eu trabalhei de CLT, e eu não ia ter dinheiro. E eu tinha que pagar a faculdade em São Paulo. Então, eu fui fazer trufa, porque Eu vendi diamantes e lingerie para comprar meu primeiro iPhone à vista. Então, maravilha. E eu vendia trufas. Olha, Porque gente... eu não podia dividir. Porque ele já tinha me dito, né? Então, de onde vai sair esse dinheiro? Você vai vender calcinha. Só que eu acho que foi uma piada. Aí eu disse, vou ver Aí como é que pegou ao funciona pé esse da negócio. letra. Eu teve uma época que eu fazia 200 trufas e na faculdade eu era popular. Porque quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha medo de falar. Porque eu tinha medo e, de fato, existe um preconceito que hoje, com a internet, com o nosso posicionamento, foi mudando, mas na época não. Então, eu tinha medo de falar quando eu cheguei lá. Mas quando eu cheguei na faculdade, que eu entendi que meu sotaque era o meu diferencial, aí a pernambucana, baiana, se desenrolou lá, e aí eu fazia trufa de manga, trufa de uva, trufa de goiaba, trufa de coco, porque desde aquela época eu tinha essa visão do vale, assim, de mostrar os sabores. Então, eu tenho uma paixão pelo vale, eu não entendia. E a vida a gente só vai entendendo quando Com o tempo. o tempo vai passando e você vai vendo as histórias. E meu avô era assim, meu avô foi um construtor em Petrolina, e ele tinha a ideia de ter uma casa de frutas, uma cooperativa que tivesse geleias. Minha mãe também seguiu essa mesma história na história de Petrolina, e hoje eu trabalho com educação digital, trabalho com posicionamento e com experiência, que é a área que eu mais amo, é marketing de experiência. Aí quando o Gena me apresenta e diz que eu sou digital, eu sou um pouco, mas talvez Milena seja mais do digital do que eu. Então, assim, eu de fato, eu hoje trabalho com estratégia digital, eu estudo bastante, eu adoro, assim, entender como as marcas crescem, como elas, e de fato a internet é um impulso, é a vitrine, é onde você realmente alcança. Mas para você ser uma marca
uma marca bem paga, uma marca desejada, uma marca respeitada, existe um caminho, e aí a gente entra, que é a experiência. E aí a gente tem hoje 5 tipos, né? Eu criei uma metodologia que é o círculo de ouro da experiência. Então, você tem 5 pilares que, para você realmente ser uma marca lembrada, desejada, que se posiciona e cobra um preço e as pessoas estão dispostas a pagar, então você tem que analisar a experiência física com a marca, a experiência digital, a experiência de branding, que é justamente do posicionamento dessa marca, do que essa marca comunica, de como ela se vende, a experiência de atendimento e a experiência sensorial. Então, eu faço muitas coisas, mas no final, tudo tem muita sinergia, porque hoje eu me posiciono como uma mentora de negócios e que sempre, assim, vá na sua essência, vá naquilo que é mais fluido, que é o que você realmente é. Então, assim, quando eu vejo no dia lá da palestra, e que eu falei que em algum momento eu ia falar da conexão, eu hoje adoro o meu médico Rodrigo. E meu médico Rodrigo, que é o esposo... Meu cunhado. O cunhado de Fabiola, foi porque eu sentei lá. E eu também sentei no fundo, porque eu disse, eu vou ter que sair mais cedo. Já eu tinha que... Ela chegou depois. Não gerou, né? Eu tinha que sair mais cedo. E ela ali, daquela calma dela, começamos a conversar. E nessa época, meu pai ainda estava vivo e ele estava já num quadro de depressão bem forte. E graças à conexão, ela fez, olha, Rodrigo, e você também está na pesquisa, né? Sim, A gente está sim. fazendo uma pesquisa com a cannabis medicinal, e aí daí aconteceu uma consulta e ele foi maravilhoso, porque ele foi atender meu pai no dia de domingo, e meu pai teve, assim, uma qualidade de vida bem melhor por conta do uso da cannabis, né? Então, assim, voltando aqui, eu acredito o seguinte, que a gente tem que aprender a ler Deus em cada movimento que ele faz na nossa vida, sabe? E tudo que vocês falaram, assim, é o que eu mais acredito hoje. Eu trabalho com o digital, mas o meu compromisso hoje com as pessoas é trazer para elas mentalidade. É trazer para elas uma perspectiva de que é possível, sim, você ser uma mulher equilibrada, é possível você ser uma mulher bem-sucedida, é possível você ter família, é possível você ser uma boa mãe, é possível você ser excelente em tudo, mas existe uma jornada e existe um preço a pagar. E qual é esse preço? O que é que a gente está trazendo para elas hoje? Com esse podcast, com o evento que vai ser extraordinário, conhecimento. É porque a mentalidade, quando você fala, eu falo muito sobre isso, porque eu trabalho com financeiro, né? E eu precisei entender a mudança do mindset para chegar no contexto financeiro. Eu preciso entender, por exemplo, essa semana a gente teve uma semana extremamente desafiante, com muitas questões de clientes. Por exemplo, teve clientes que eu mandei buscar em casa para levar para o médico, porque estava com uma crise depressiva que ela não estava percebendo. Então, assim, a gente precisa, por isso que eu falo muito para as pessoas, nós precisamos, todos nós, quantas pessoas vocês conhecem que vocês precisam levar para conhecer, para ter autoconhecimento, para ter inteligência emocional, para ter a percepção que o outro não está bem. Porque isso não tem faculdade que dê, isso vai ser inteligência emocional, isso vai ser um curso de coach, um curso de PNL, isso vai lhe dar cada vez mais como você se posicionar e você entender o outro, né? Então, o digital, quando as pessoas falam assim, Gena, mas por que você fez PNL? Por que você fez coach? Eu digo, porque por isso que eu sou a profissional que eu sou, porque eu fiz coach, porque eu fiz PNL. Então, não é sobre dinheiro. Dinheiro é uma consequência. É fácil ganhar dinheiro. É fácil ganhar dinheiro. Agora, você se manter rico. É que é difícil, é se manter. E você ser rico e ser feliz, porque tem um monte de rico que não tá feliz. Porque a pior pobreza do mundo é ter apenas dinheiro. E tem um monte de gente que só tem dinheiro. Exatamente. E por ter o dinheiro e não ter inteligência, destrói tudo com as mãos. Você vê grandes ícones hoje, grandes personalidades que tinham tudo para estar rico até o final da vida. E aí, por conta de ego, por conta de não se conhecer, por conta de não ter princípios, valores, vai, e destrói, numa atitude. Então, o seu digital, Luana, só concluindo, o seu digital
Não é que o mindset, ele é nossa base, na verdade. Quando a gente entende o médico, eu sou apaixonada pelos médicos que buscam esse caminho, porque eu tenho vários médicos que eu já trabalhei, são completamente diferentes, enricaram e começaram a ficar ricos de uma forma, porque entenderam que não é sobre dinheiro, é sobre gente. E tem pacientes que vão para o consultório para escutar o médico, ele não tá, a doença dele está aqui. Não está em outro lugar. Então, isso é muito perfeito, porque não é sobre passar uma receita, é sobre escutar. O que o mundo precisa é de uma escuta. Eu recebo pessoas com problema desse tamanho que eles acham, né? E quando eu sento, eu digo, é só isso? Como assim, Gena, é só isso? Eu digo, é isso aí que a gente resolver? Pronto, a gente falou. Agora mesmo, quando vocês chegaram, eu estava falando com uma pessoa que, Gina, como é que eu vou comprar isso? Eu digo, não se preocupe, não. Quando chegar em casa, 20 horas, eu ligo para você e digo como é que você vai comprar. Então, são coisas simples que para vocês, às vezes, é muito complexo, né? E assim, a inteligência emocional é que nos ajuda a ser melhor digital, é que ajuda você a ser melhor médica, que ajuda você a ser melhor gestora. Não tem como ser diferente. Eu Exatamente. tenho certeza que Milena, que Fabiola, que Grazi, que todas vocês são outras pessoas, mas não é pela medicina, não é pela a enfermagem, não é pela a publicidade. Sim, é porque vocês começaram a construir algo que vocês não aprenderam lá, É que é verdade. saber e admirar vocês, de buscar assim, pô, eu preciso delegar, eu preciso, porque o que eu tenho é mais precioso e tem muita gente precisando de mim. Eu não posso estar lavando um prato enquanto eu posso estar ali fazendo um conteúdo e passando isso para alguém. Exatamente. Entende? Então, quando a gente começa esse norte, então eu costumo falar que eu não faço financeiro, eu transformo vida através do dinheiro, através da informação, né? Então, isso para mim é muito claro. Hoje eu tenho um PhD em tirar pessoas do fundo, do poço, dentro do contexto de endividamento. Eu estava conversando com uma amiga minha, eu digo, amiga, tu lembra como tu estava 2 anos atrás, querendo fechar tudo? Olha como tu tá hoje. Ela já não dá nem para acreditar. Mas tem que ter alguém, então se for só com números, ela não ia. E, Gena, Tá? falando nessa questão agora do digital, de fato, assim, o que eu acredito, assim, que é a virada de chave para quem ainda não está no digital e precisa se posicionar, é justamente tirar esse foco do eu, das crenças que limitam, assim, porque muita gente ter insegurança com a imagem se resolve. Porque se você está insegura com o seu cabelo, com a roupa que você usa, se é adequada, se você não se sente bem, isso a gente resolve. Você contrata um visagista, uma personal stylist, você não tem dinheiro para contratar, segue pessoas, porque tem muita informação gratuita, muitas pessoas que, todo mundo hoje que se posiciona no digital está ajudando alguém com sua expertise. Sim. Então, uma chave, assim, foi muito interessante, eu fui para Jacobina fazer uma turma lá, e aí eu já estava, porque ano passado acho que eu fui umas 3 vezes para Jacobina. E aí quando eu voltei, ela estava de novo no curso e ela tinha ido na primeira vez que eu fui. E aí ela me deu o feedback, assim, que depois que ela fez o curso, ela começou a gravar stories, começou a aparecer, e isso fez com que ela fechasse alguns contratos. E aí ela disse, eu já estou comprando meu carro, já estou reformando meu estúdio, porque ela trabalha com a parte de estética. E aí, para mim, a grande virada de chave é a pessoa entender que a partir do momento que ela abre a boca na internet e que ela se posiciona da maneira correta, ajudando pessoas, não é porque tem gente que acha que aparecer é fazer selfie. É estar na internet. Estar na internet todo mundo está. Agora, qual é a forma que você está? Qual é a mensagem que você está passando? Então, a minha virada de chave foi quando eu realmente entendi assim, que de fato, quando eu chegava e fazia um vídeo ou fazia uma live, eu estava ajudando alguém, mesmo que aquele alguém não fosse meu cliente. Porque tem gente que quando você faz só pelo dinheiro, que não é algo que é genuíno, não se sustenta. Sim. Você faz ali um tempo e você pode até ter um resultado, mas você vai perder o ânimo com o tempo e você vai abandonar aquilo. Mas quando você entende que além que você vai realmente estar ajudando a pessoa, como você mesmo falou aqui, que você recebe direto pessoas
mensagens que nem, às vezes não é nem ninguém daqui. É uma pessoa Muita que está gente fora. que tá lá, às vezes a pessoa tá no exterior, É. né? E aí você recebe um feedback, olha, eu acompanho o seu trabalho, você me inspira muito, então você de fato tem o poder de salvar vidas, Sim. literalmente. Literalmente. Quantas pessoas, quando a gente está no evento, a pessoa fala assim, olha, eu estava em depressão. Eu estava sem saber o que fazer da minha vida. E aí eu assisti um vídeo e aí eu vi a sua história. E isso se aplica para qualquer área, para qualquer negócio. Qualquer profissional de qualquer área, ele tem poder de transformar a vida de alguém, porque a gente não compra para uma necessidade, a gente compra para você compra para satisfazer um desejo, você compra para se conectar. Então, quando eu vou na ginecologista que eu quero fazer o meu preventivo, que eu quero fazer um tratamento, ou que eu quero a consulta da sexóloga, eu estou pagando uma consulta, mas a minha expectativa é que Milena seja uma amiga, que vai me dar a direção, e que nela eu vou encontrar, Né? e que nela eu vou encontrar o apoio, a resposta, o conforto. E aí, quando Milena está lá fazendo vídeo e mostrando o dia a dia dela, e mostrando que ela é vulnerável, que ela também tem problema, que ela... Então, assim, é muito bacana quando a gente entende o jogo. Eu falo jogo, fica parecendo que é uma coisa mecânica. Não, mas quando você entende, porque a gente tem que ser intencional. Então, quando a pessoa aprende a forma de estar ali como profissional, mas fazendo uma entrega dentro daquilo que é a sua essência, dentro daquilo que é importante para você, e você respeita também quem você é, seus valores. Ó, eu vou só até aqui. Isso aqui para mim não tem faz sentido, eu também não quero. E aí você se posiciona e você tem o resultado. Então, assim, é muito bacana quando você vê. Eu sempre falo nas minhas mentorias, eu falo assim, olha, você tenha certeza que todo mundo tem um protagonismo, todo mundo tem uma história de superação, todo mundo tem algo. Por que você abriu o seu negócio? Então, no digital, a gente começa a se fazer essas perguntas, né? E contar as histórias, e isso que gera conexão. Então, de fato... Eu acredito, assim, que cada uma nesse evento do dia 21 vai trazer uma entrega extraordinária. E a gente já está trazendo isso no digital, porque isso aqui já virou um podcast antes do evento acontecer. Ô, Lua, trazendo um pouquinho da minha experiência no digital, que eu digo assim, como você mencionou aí, você disse que eu sou mais digital do que você, e que quando você começou, nem tinha tanta oportunidade no digital. E o digital chegou na minha vida, meninas, de um modo muito natural. Porque quando começou essa onda de Instagram, quem se apresentava primeiro era a Milena, né? A Milena com minha página, depois eu abri a página, e quando eu abri já tinha mais de 1000 pessoas lá pedindo amizade, e eu não deixava entrar porque era fechado. E aí, nesse processo, eu virei uma blogueira. Então, era muito estilo de vida e tal. E foi entrando a medicina naquela página de modo muito natural. Não foi uma coisa assim, eu vou fazer um Instagram médico porque eu quero mostrar a Milena médica. Não. E tanto que algumas mentorias médicas depois me chamaram para eu palestrar sobre essa experiência, que foi nascendo de modo muito espontâneo. E talvez isso seja um pouco do que você falou. Isso da gente ser a gente. Sim. Porque digital eu comecei na veia. Isso, eu comecei sendo eu. Então, eu tenho essa coisa. Eu já fui muito chamada de exibida, de metida besta. Amostrada. Amostrada. A mostrada Luana gosta. Eu adoro. Temos que ser amostradas. Né? Afinal de contas, somos né? E depois que eu fiz a minha análise do meu perfil comportamental, eu descobri que eu sou influencer. Não, mas o meu minha filha, eu duvido alguém ter O I, porque o meu deve é ser 98. 97% o meu I. Então, ele está até desequilibrado. 97%. Ele está até desequilibrado. Hoje eu estou na mentoria buscando um conformezinho, botar um conformezinho mais em cima. Mas o fato é que amostrada, exibida, né? E assim, antes de eu fazer essa análise desse perfil comportamental, eu até me martirizava, dizia, puxa, por que eu sou assim, né? Às vezes a gente fica para baixo Por que eu falo tanto? Mas eu acho que o seu I não é mais 97, não.
Essa análise já não. deve ter quase um ano. Mas E- escute, aí eu comecei com o, com o Instagram de forma muito natural, e aí foram surgindo perguntas, né? As mulheres, Milena, fala um pouquinho sobre o DIU, fala um pouquinho. E aí eu fui tendo a oportunidade de esclarecer dúvidas, até que chegou um momento que eu olhei para a minha página e eu não me sentia feliz mais com a minha página. A minha página, ela... Primeiro que eu senti que ela foi ficando muito só moda, só que eu adoro moda, sou vaidosa. Só que aquilo foi me dando uma frustração e eu disse, não é mais Milena Não é Brandão sua blogger. missão. Não era sua não era a minha missão, não era o que ardia, Você sabe né? quando alguma coisa dentro da gente não bate bem? Aquela sensaçãozinha não tá legal? E aí eu era chamada para fazer provador, essas coisas. Eu não quero, isso não me sinto feliz, não gosto. E aí foi quando virou doutora Milena Brandão. Então, a doutora Milena Brandão, ela é a mesma Milena, só que é a Milena com também a parte médica atrelada Um propósito. com este propósito. E que eu diria, Gina, que é muito mais do que somente médico. Algumas pacientes dizem, Milena, você parece uma psicóloga. E não é à toa que eu fui ser terapeuta sexual. Porque na terapia sexual, a gente aprende técnicas psicoterápicas. Depois veio uma necessidade de crescer mais. Então, caiu no meu colo o INTEF, caiu no meu colo a possibilidade de fazer o PNL. E hoje, quando eu atendo mulheres, eu indico. Eu digo, você precisa de um PNL, você precisa de um INTEF. Eu já conecto Gena. Gena, estou mandando uma pessoa assim, pergunta a pessoa, eu posso te passar seu contato para Gena? Pronto, Gena vai entrar em contato. E Gena sabe disso. Prescrevendo autoconhecimento. Autoconhecimento, porque durante o atendimento, a gente percebe que As aquela demandas, pessoa, né? que na verdade, aquela pessoa, ela já está dentro de um tratamento hormonal, ela já está dentro de um autocuidado, e às vezes algo que está ali, que ainda a incomoda, não é sobre necessariamente saúde física. Mas sim Mental. saúde mental, um equilíbrio. E a gente sabe que isso tem tudo a ver. Então, é por isso que eu Como você conseguiu indico. adquirir essa sensibilidade? Olha, eu acho que a sensibilidade de perceber isso e encaminhar para assim um curso de autoconhecimento foi algo que surgiu, claro, depois que eu entrei nesse processo. Mas eu já tinha antes em mim a sensibilidade da curiosidade sobre a vida do outro, porque eu acho que nós médicos, antes de tudo, precisaríamos ser mais curiosos. A gente precisa ter curiosidade. Quando a gente pega uma anamnese de sexualidade da faculdade, ela é muito crua, ela é muito rasa. Não, ela é rasíssima. Ela é rasíssima. Porque ela não se aprofunda técnica. em... Não, você não está entendendo. Eu sou técnica hoje. Eu sou técnica e sensível. Mas antes não era nem técnica, Gina. A anamnese de sexualidade que a gente aprende na faculdade é uma anamnese que só fica na casca do indivíduo. Não aprofunda em nada. Então, para se aprofundar, temos que ser curiosos, né, Fabiola? Temos que ser investigatórios mesmo, né? De ir na vida do outro com interesse. Mas não é quase que querendo ser uma fofoqueira. Só que é uma fofoqueira do bem dentro daquele universo. Daquele universo Para extrair o que médico-paciente, realmente, né? extrair o que realmente é a questão daquela Isso. pessoa. E quando eu falo a fofoqueira, é um termo meio assim pejorativo, mas é no sentido de dizer quem é a fofoqueira? A fofoqueira é aquela pessoa que quer ali e pergunta minúcias, porque ela quer saber de tudo para ela contar. E aí é onde entra de uma forma bem sutil e elegante a inteligência emocional, que você faz com que a pessoa diz sem nem ser a fofoqueira. Ela diz Exatamente. naturalmente. O povo diz, Naturalmente. Gina, como é que tu consegue tirar tanta cor do povo? Digo, só basta ficar 20 minutos na minha frente. Né? Então, por quê? Porque você vai criando uma habilidade que a pessoa se sente segura. Ela se sente num ambiente Confiante. seguro. E quando ela se sente num ambiente seguro, ela fala tudo. E aí eu acho que o PNL, Gina, ele veio na minha vida como uma cereja. Várias cerejas, eu vou dizer, várias cerejas. Você não chegou no INTEF, por acaso? Não cheguei. E aí, se eu for falar da história do INTEF, a minha ida para o INTEF, né? Aí eu vou falar de Deus. Porque quando a gente busca algo, eu acredito muito na conexão do universo, na força dos elétrons, na força da energia. Isso está em mim. E por mais que algumas pessoas achem que isso é misticismo, achem o que quiser, né? Eu entendo que
tudo é uma coisa só. Deus é pura energia, Deus é inteligência suprema, Deus é criação. E todos nós aqui estamos destinados a evoluir. Ninguém vai retroceder. No máximo vão ficar parados alguns. Mas todos nós vamos evoluir. E quando a gente quer e busca, vem com mais intensidade na nossa vida, né? Então, o INTEF, a minha ida para o INTEF foi assim. A minha conexão com a Gena foi assim. Foi uma coisa que tá fazendo agora em março 1 ano, que a gente, né? Porque foi no INTEF de março. De mulheres, de março, né? Que tudo aconteceu. E até assim, eu só sou grata a Deus por ter me levado o meu caminho até os cursos de Gena, que só agregaram e viraram várias chaves. No meu processo terapêutico, eu faço psicoterapia há muitos anos. Esse ano foi um ano de um crescimento fabuloso e minha terapeuta disse, nossa, Milena, como isso aconteceu? Eu fiz, Segredo. Tá vendo, Fabíola? 19, 20, 21, próximo. Próximo o quê? INTEF? Já fez? Não, olha, o ainda INTEF, ele é um momento, eu digo que é uma vivência. O INTEF, mais do que um curso, ele é uma vivência. não. É uma vivência. É sobre inteligência emocional, mas eu acho que é muito mais sobre se conectar com o outro. Porque é lá no INTEF, por mais que a gente já saiba das nossas visões de fraternidade, de humanidade, mas no INTEF são algumas horas que a gente tem a oportunidade de se conectar com pessoas que a gente nunca viu. E a gente se doa. E naquele momento, eu nunca tinha sido nem médica naquele momento. Eu era, antes de tudo, Milena. Saiu pulando, foi a última a ir embora, 1h da manhã. Então, e eu dizia assim, o quê? Aí, quando eu via a programação, o quê? Encerrava o quê? Acho que na programação era 23 horas. Eu fiz, que maluquice é essa? Deixar minha casa, minha família para ficar lá, né? E, no entanto, eu cheguei para palestrar, palestrei e disse, não, vou ficar um pouquinho, vou embora. Fiquei lá. Fiquei. Porque meu coração já identifica o que eu preciso para crescer. E, enfim, eu só tenho gratidão mesmo por estar aqui nessa mesa, né? Com vocês todas, com Fabíola, com Gena, com a Grazi, com a Lua, né? E, enfim, a gente tem que se superar sempre. Superar, antes de tudo, a nós mesmos. É isso aí, meninas. Então, estamos finalizando. Quero saber se tem alguém que quer deixar alguma fala, alguma coisa, fazer alguma pergunta de uma para outra, né? Dizer que foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Se vocês querem falar, tá todo mundo corrido, todo mundo querendo ir embora. Eu quero fazer uma fala bem rápida. Para quem for participar do Mulheres, o que é que conecta, né? Que faz a gente ir e compreender esse processo. Primeiro que no Mulheres a gente vai ter velocidade. A gente consegue aprender mais rápido algumas coisas. Por quê? Porque a gente tem pessoas que têm segurança no que vão falar. Então, velocidade e segurança são duas coisas que quem for pro Mulheres vai aprender. E por fim, que é uma coisa que eu tenho falado muito para as minhas pacientes, eu sou psicoterapeuta de mulheres, né? É a clareza mental. Não adianta a gente só buscar o conhecimento se a gente não tem clareza mental para aproveitar aquele conhecimento e aplicar na nossa vida. Então, velocidade, segurança e clareza mental, eu acho que é uma tríade implacável para as mulheres que querem crescer em todos os aspectos. Uau! Gena, eu quero só fazer mais uma fala também, que para mim é muito importante. E quando eu penso na minha missão hoje, que eu falo da educação, é que eu entendo que hoje todas as empresas que são do século XXI, que estão conectadas, elas têm uma vocação para ser uma empresa de educação, independente da área. Então, a mensagem que eu quero deixar para você, mulher, é que você reveja seu planejamento financeiro e deixe lá o dinheiro do curso e deixe lá o dinheiro de investir para quando você tiver uma oportunidade assim, você não diga eu não tenho dinheiro. Porque o que acontece é que, assim, é uma dor e eu acredito que todas nós que estamos nessa mesa, a gente tem que ter essa pauta diária nos nossos stories, nos nossos consultórios, nos nossos escritórios, que é assim, eu vejo, e eu digo porque eu já estive nesse lugar de estar cega, de não ter o conhecimento e de ter crenças que me limitavam, de chegar assim e dizer, olha, vai ter um evento desse. Primeira coisa que já está na boca, na ponta da língua. Eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Caro.
Aí quando você vai ver essa mesma pessoa, e eu digo porque eu já estive nesse lugar, viu, minha gente? Eu não estou falando de fora e me achando, não. Eu estou falando porque eu já estive. De dizer assim, quero ir para uma festa aqui na cidade e pagar R$ 400 para ir para a área VIP, porque eu não tinha o dinheiro na época de ir para a área VIP. E não era só o dinheiro da festa, era o dinheiro da roupa nova, era o dinheiro de chegar lá, era o dinheiro da Cabelo, bebida, era o cabelo, maquiagem. Aí quando você faz essa conta, quanto é que você gastou? Porque é um dinheiro que não volta. Sim. E que no máximo vai fazer você até perder o trabalho, porque que você não vai é estar investimento. destruída. Que não é investimento, é dinheiro que você queima. Dinheiro de festa, dinheiro de bebida, dinheiro do prazer imediato. É o dinheiro que você queima. E quando você tem a oportunidade de estar em um evento, que você vai ter lá pessoas que têm entrega, que têm um trabalho construído, que têm autoridade e que vão trazer. Porque às vezes, como foi falado aqui, algo que você ouça nesse podcast pode virar uma chave e fazer você levantar de uma cama e dizer, não, eu vou, porque se ela estava no fundo do poço, ela perdeu a filha. Ela já teve 5 abortos espontâneos. E ela está de pé e ela consegue ter leveza falando disso. Por que eu vou ficar nessa cama? Então você vai ter chance de estar com essas mulheres e você vai dizer que é caro? Então eu hoje defendo que a gente precisa fazer um movimento no Vale de capacitar negócio, de capacitar pessoas para ter mentalidade. E são todos os eventos. Eu acredito que a gente precisa abraçar esse ecossistema de evento, de inovação. Eu não estou falando isso porque eu também faço eventos, mas é porque eu quero sim que as pessoas tenham essa cultura, essa mentalidade de dizer assim, não, eu vou. Eu fiz minhas jornadas, que eu já fiz várias, minhas mentorias. Quando eu paguei 10 mil na mentoria, eu disse, não, isso é o máximo que eu pago. Aí quando eu paguei 30, aí eu disse, meu Deus, e eu estou preparada para pagar mais. Tem uma de 100 ali, se quiser. Não, hoje ainda não, porque a gente tem que entender nossos momentos, né? E tem que ter E planejamento. hoje tem que ter planejamento. E hoje eu tô investindo nos meus negócios, mas eu nunca deixo de fazer mentoria. Nunca. Eu estou indo, inclusive, para em Salvador terça-feira agora. Eu vou sair de um curso e vou pegar o ônibus para ir para Salvador. Então, assim, eu deixo essa mensagem que a gente aprenda o que é prioridade. E conhecimento, educação é prioridade. Todos os grandes líderes do Brasil e do mundo, eles estão em rodas de mentores, em rodas de negócio, com pessoas, seja a pessoa que sabe menos na mesa que você está. Porque se você é a que você sabe mais, você está na mesa errada. Porque ali já deu o que tinha que dar para você. Isso né? mesmo. É isso. Ok, gente. Então, muito, muito obrigado, Fabiola. Bibila. Né? Luana, que é Lua. Milena, a gente ainda não descobriu qual era o apelido. Graziela, que é Grazi, né? E Genaína, que é Gena. Então, gente... A doutora das suas finanças. Gente, foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Tá? Que nós possamos fazer um dos melhores eventos que Petrolina já teve e inspirar. Creio. E ser estrela na vida de algumas pessoas e transformar a vida de algumas pessoas que vão estar nos escutando no dia 21 de março. Amém. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Beijo, Gena. Todo mundo doido.